Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. De volta para vocês com um vídeo bem interessante hoje. Eu quero voltar a falar nesse assunto porque é muito importante para a proteção da vida dos seus filhos e para a sua vida também. Eu quero falar de proteção nas escolas. Você conversa com seu filho abertamente de como ele se proteger diante de um ataque nas escolas? Você sabe como é que está o cenário brasileiro hoje nesse aspecto de segurança nas escolas? Pois se você não sabe e você quer dicas para se proteger, fica até o final desse vídeo que você vai ver como você pode orientar o seu filho a se safar de uma situação drástica como essa. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. A violência e o ataque às escolas é realmente um assunto preocupante, mas você deve estar preparado para conversar com seus familiares. Afinal, a vida deles é muito importante e esses tabus devem ser quebrados. Você tem que ter em mente que a violência cresce no Brasil e você não pode estar alheio a isso ou com medo de conversar com seus filhos, por exemplo. Para você ter uma ideia, no Brasil, 64% dos casos ocorreram nas janelas entre 2022 e 2026. É uma crescente que vem aí se desenvolvendo através da violência sem controle. Então você tem que pensar nisso, você tem que conversar com isso sobre seus filhos. E essas dicas que eu vou te dar aqui são importantíssimas. E nesse vídeo você vai saber como iniciou toda essa escalada de violência e como está hoje no Brasil e quais são as dicas importantíssimas para defender a vida do seu filho no caso de um ataque à escola. Essa violência dentro das escolas tem três principais fontes de ameaça. Primeiro, a origem exógena. Ela vem de fora para dentro, é importada da comunidade e reflete a criminalidade local, ou seja, tráfico, brigas externas, elas ultrapassam os muros das escolas e chegam até lá. Infelizmente, pode pegar você desprevenido. O segundo é a violência institucional ou simbólica. É aquela violência que vem do próprio sistema contra o aluno, fruto de uma opressão estrutural, uma imposição de fracasso e regras às vezes autoritárias. Apesar de ser a forma mais rara, ela também existe. E a terceira ameaça, e a mais perigosa, é a endógena. Ela é uma violência extrema. É uma violência do indivíduo contra a escola. Ataques ativos e reativos. Eles são perpetrados por alunos ou ex-alunos movidos por ressentimento. Ela é a mais agressiva porque ela não seleciona vítimas específicas. Qualquer um que estiver na frente naquele momento vai ser a vítima escolhida para o ressentimento daquela pessoa. E como foi que se originou toda essa violência em escolas, seja fora do país ou aqui dentro do Brasil? Para isso, vamos viajar ao passado e eu vou te lembrar como isso começou. Para entender a origem da violência, nós nos remetemos a 1989, em Stockton, nos Estados Unidos. O primeiro caso documentado de um atirador abrindo fogo contra crianças. Em 1996, em Dunblane, no Reino Unido, 16 vítimas fatais foram ceifadas em um ataque escolar. E em 1999 tivemos o caso mais dramático, o que teve mais repercussão, que foi o de Columbine, nos Estados Unidos. Ele foi um divisor de águas histórico. Porém, a divulgação desse crime foi tão extensa que acabou gerando aquele fenômeno de crime por imitação. Esse foi o caso mais drástico que teve, foi o início de tudo. A partir de então começou uma escalada da violência nas escolas, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Já no Brasil, nós podemos dividir a violência nas escolas em três fases diferentes. A primeira fase foi entre 2002 e 2011. A segunda fase foi entre 2017 e 2022. E a terceira fase entre 2022 e 2026. Eu vou te explicar direitinho cada uma delas. Na primeira fase, em 2002 a 2011, foi o início de tudo. O primeiro registro ocorre em Salvador em 2002 e em 2011 o ataque de Realengo estabelece o primeiro grande trauma nacional e o contágio local. Daí começou uma escalada de violência nas escolas. Na segunda fase, em 2017 a 2022, foi a fase da aceleração digital, o aumento vertiginoso tracionado pela radicalização online e pelos fóruns anônimos. Por isso é importante o monitoramento do ambiente digital, pois lá estão as comunidades, a dark web e tudo que está inserido ali de maldades e ameaças pode ser detectada previamente. As autoridades têm que pensar nesse monitoramento, que ele é essencial. Essas comunidades online, ela eleva o criminoso a um status que ele não tem. E ele acaba fazendo aquele ato para sentir esse status, para ser elevado. E a terceira fase, entre 2022 e 2026, foi o ápice histórico da violência em escolas no Brasil. Concentra 64% de todos os ataques registrados nesse período de tempo. Atingiu o pico de 15 casos em 2023, mas agora, em 2026, apenas até maio já tivemos 11 episódios contabilizados. É um crescimento vertiginoso e preocupante, por isso você tem que conversar realmente com seus familiares, visitar a escola dos seus filhos,
saber como é que funciona aquele ambiente, o que de segurança eles têm a oferecer, não só de segurança física e tecnológica, mas também de segurança psicológica, como os monitores, os professores, os diretores, o que eles pensam sobre esses fatos. Em 2011, em Realengo, no Rio de Janeiro, um ex-aluno assassinou 12 crianças. Em 2019, em Suzano, São Paulo, 2 ex-alunos mataram 10 pessoas e deixaram 11 feridas. Já em 2021, em Saudades, em Santa Catarina, numa creche, 5 pessoas foram mortas, entre elas 3 bebês. Em 2022, em Aracruz, Espírito Santo, 2 escolas foram atacadas por um jovem de 16 anos que deixou 4 mortos. Em 2023, em São Paulo e Blumenau, um ataque com faca e machadinha deixaram vítimas, que incluíram professoras e 4 crianças. Em 2026, em Rio Branco, no Acre, um aluno com uma pistola calibre 380 ceifou a vida de 2 inspetoras. É realmente preocupante, e os dados do MEC entre 2001 e 2026 apontam números gritantes. Nesse período tivemos 47 episódios documentados, 177 vítimas no total, entre elas 56 vítimas fatais e 121 vítimas feridas. Houve também um crescimento de 360% nas ameaças no ambiente digital entre 2021 e 2025. 12,6% das escolas já sofreram ameaças diretas ou tentativa de ataque recente nos anos de 2022 e 2023. E 78,6% dos ataques têm a intenção de matar indiscriminadamente. Qualquer um pode ser alvo. E as dicas que eu vou te dar agora são as mais importantes. Nesse estudo, foi apontado o perfil do agressor. O perfil do agressor no Brasil. O gênero é predominantemente do sexo masculino. 100% das vezes foram homens que cometeram esses crimes. E a idade média é de 16 anos de idade. E o vínculo é aluno ou ex-aluno da instituição. Tenha em mente que o agressor ativo ele estudou bastante o ambiente antes dele fazer o ataque. Então ele conhece muito bem aquele local e ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Ele só não sabe quem é a vítima que ele vai atingir. Para ele não importa. Aí você é um simples número e você ser atingido é apenas um score no game violento dessa vida macabra que ele tem. E essa violência possui 3 motores principais. O primeiro, a radicalização digital, a cooptação por comunidades e fóruns online anônimos que recompensam a violência extrema com status. O segundo, o ressentimento institucional, a reação brutal e distorcida ao bullying crônico, fracasso acadêmico, opressão e exclusão do sistema dentro do ambiente escolar. Ou seja, é uma violência que surgiu dentro da própria escola. O terceiro é o acesso às armas, a normalização da violência como resolução de conflitos, ou seja, simplesmente eu posso pegar uma arma para resolver a minha depressão, a minha opressão daquele sistema. Isso aliado a falhas graves no controle de armas domésticas é o que torna isso mais violento possível e mais fácil de cometer esses crimes. As pessoas que detêm armas em suas casas não têm o devido cuidado. Mas Ed, quais são as principais dicas que você pode me dar para se livrar da violência nas escolas? Existe uma janela de sobrevivência. O tempo de um ataque a uma escola geralmente dura entre 3 a 7 minutos. Suas decisões nessa estreita janela de tempo vão ditar a sua sobrevivência. Você tem 3 opções. A primeira, correr. A segunda, se esconder. E a terceira, reagir. É o último recurso. E eu vou te explicar cada um deles. Por exemplo, a primeira opção. Você identificou que foi iniciado um ataque à escola? A primeira providência que você tem que fazer é correr. Mas para tanto você tem que estar preparado. Você constatou que foi iniciado um ataque à escola, a primeira providência que você tem que fazer é correr. Abandone o local imediatamente. Esqueça pertences, não volte para pegar nada. A sua vida é a única prioridade nesse momento. 2 perguntas rápidas que você tem que ter na sua mente. Onde vou e como eu vou? Para isso você tem que conhecer o ambiente. Isso é o que eu chamo de inteligência prévia. O sucesso da fuga depende de conhecer rigorosamente as entradas, saídas e áreas abertas da escola antecipadamente. Se você conhece esses ambientes, você está salvo, porque você vai saber para onde ir no momento da ocorrência. Mas, Ed, se eu não conseguir correr, o que eu posso fazer? Qual é a segunda opção? Se a fuga for impossível, a tática é a negação de acesso a você e o silêncio absoluto. 4 coisas importantes que você tem que pensar nesse momento se você for se esconder. Barrique e tranque. Use imóveis pesados para bloquear as portas de salas, banheiros ou depósitos. Invisibilidade. Apague as luzes, afaste das janelas e saia do ângulo de visão da porta. E o silêncio. Coloque o celular no modo silencioso e sem vibração. E no pós-evento, você aguardar até ter certeza do fim do evento. Ao sair, mantenha suas mãos à mostra para não ser confundido pelas forças de segurança. Afinal, você não sabe quem está ali naquele momento. O perigo já passou, mas você não sabe se aquela pessoa já foi pega, já foi presa ou não.
Então saia com as suas mãos para cima e se identifique. Mas Ed, infelizmente, eu não consegui correr, eu não consegui me esconder, estou encurralado e eu estou frente a frente com o meu inimigo. E o que eu devo fazer? Meu amigo, só resta uma coisa: reagir. É a última coisa que você deve fazer, porque é uma coisa menos segura e a mais importante decisão que você vai tomar na sua vida. Quando você tomar essa decisão, você tem que ser muito firme e estar com um psicológico muito bom para poder ser agressivo e tentar fazer aquele impacto psicológico na pessoa que está ali como seu agressor. Para isso, existe um protocolo. Esse é o último recurso para a defesa da sua vida. Por isso, use apenas quando o perigo é imediato e não há rota de fuga para você. Não tem jeito. Então você vai usar todos os subterfúgios que tiver ali ao seu alcance. Usar qualquer coisa como arma, um extintor de incêndio, uma tesoura, uma caneta, uma faca, seja o que for. Tudo que tiver dentro daquele ambiente, você vai utilizar para defender a sua vida. Por isso, é importante aquele conhecimento prévio dos locais. Você conhece os ambientes da sua escola, você sabe o que tem dentro daquela sala, o que funciona naquele local, o que funciona dentro daquele salão, o que funciona dentro daquela diretoria, quais são as coisas que você pode utilizar lá como armas. Tudo isso é um cenário previamente estabelecido na sua mente. E quando você for reagir, haja com ferocidade. Lute com todas as forças usando o que estiver disponível como arma. Impacto psicológico. Grite. Grite para criar um impacto psicológico. O impacto psicológico. Grite alto para causar quebra psicológica e desorientar o agressor. Na verdade, o agressor ele não está preparado para uma reação desse tipo. Se você age dessa forma, é uma forma inesperada. Isso causa um impacto psicológico no agressor e momentaneamente, mesmo que seja por segundos, ele vai dar aquela paralisada. E esse é o seu momento. Essa diretriz é exclusiva para adultos e jovens com capacidade de combate. Para crianças, a única prioridade da instrução é fuga ou abrigo. E uma outra dica que eu posso te dar é: conheça bem a sua escola. Conheça bem a escola que o seu filho está estudando. Faça uma avaliação da parte tanto de segurança física como de segurança psicológica. Qual o ambiente que meu filho encontra nessa escola? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber. E nessas dicas adicionais, você que está na linha de frente. E a linha de frente é a auditoria parental. A prevenção começa em casa. Analise rigorosamente o ambiente escolar do seu filho. Qual é o nível real de segurança física, acessos e psicológica de acolhimento da escola? Faça essa pergunta. Como a instituição aborda ativamente o tema do bullying, opressão e resolução de conflitos? Isso é muito importante. Se isso ocorre, se seu filho relata que de vez em quando há esse tipo de ocorrência, é um exemplo a ser monitorado e a ser capitaneado aí pela sua mente para poder trabalhar junto com a escola nesses aspectos. E uma outra pergunta é se você conversa diariamente com seu filho sobre o comportamento dele, sobre o que acontece na escola, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. E hoje em dia, principalmente no ambiente digital. Quais são os ambientes que o seu filho anda passeando no mundo digital? E tudo isso que eu estou te passando é conhecimento. E conhecimento é preparação. O medo paralisa. O conhecimento prepara e salva vidas. Converse com seu filho sobre esse protocolo, compartilhe esse mapeamento tático com o grupo de pais, educadores e a comunidade escolar. A segurança é um esforço coletivo. Ela não depende só de você. Ela depende de uma consciência coletiva, de todos abraçarem-se e andarem juntos para diminuir as estatísticas na violência escolar no Brasil. E se você gostou do conteúdo do nosso vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu like aqui e o seu comentário. Se você concorda, se você discorda, se você acha que eu estou exagerando, se você acha que eu esqueci de algum detalhe, lembra pra gente, faz aí o seu comentário para que a gente cresça juntos, que a gente torne um ambiente escolar mais seguro juntos. Afinal, esse canal aqui é para todos vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo e vamos falar de segurança?